Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Revisando o Direito Civil, direto aqui do Legal em São Paulo, comigo, professor Durval Salge Júnior. Primeiramente, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua atenção acadêmico de direito, não é, pela sua audiência, por estar comigo neste mundo maravilhoso que é o direito civil. A você, profissional do direito, que quer revisar, que quer aqui relembrar alguns conceitos, alguns institutos, não é? Conte comigo também nessa empreitada, estaremos juntos aqui com o Código Civil de capa a capa. Muito bem, nós vimos então nas aulas passadas, isso é importante deixar consignado, o que o direito civil é. O Código das Pessoas é a base do direito civil, que é o Código Civil. Então, vamos lá. Civil, civic. Pessoa é o Código das Pessoas. Então, nós vimos, nas aulas passadas, que o código ele é muito bem dividido, ele é muito bem estruturado. Então, se é o Código das Pessoas, como começa o código? O código começa com as pessoas. Então, a primeira parte do código é das pessoas. Obviamente que estas pessoas, a pessoa natural e a pessoa jurídica, no decorrer da sua vida, vão adquirir bens. Vão adquirir bens. Então, depois nós vimos o quê? Dos bens. Dos bens. Já encerramos na aula passada a revisão da parte relativa a bens. E hoje nós vamos entrar em fatos jurídicos. Então, vamos lá. Nós temos as pessoas, depois nós temos os seus bens, então agora nós vamos cuidar dos fatos jurídicos, depois nós teremos direito das obrigações, aí vamos inserir contratos, depois direito de empresa, depois direito das coisas, família e sucessões. Então, vamos lá, pessoal. Estejamos aqui nessa luta maravilhosa, né, nessa empreitada maravilhosa que é revisar o direito civil. Então, antes de adiantarmos aqui a nossa aula, eu gostaria muito de chamar a atenção de você, acadêmico de direito, de você, estudioso do direito, de você, simpatizante do direito, que as palavras no direito têm muito significado. Então, vamos lá, pessoal. Olha, aqui eu tenho duas palavrinhas, fatos e jurídicos. Bom, aqui nós temos que observar o seguinte, se você tirar a expressão jurídicos e ficar só com fatos, então, o que é um fato? Fato é todo acontecimento, Então, vamos dar um exemplo. Uma chuva é um fato. Você vai chegar em casa, vai dar um beijo na sua irmã, um beijo de boa noite, é um fato. O fato de você sentar ali com os seus familiares, veja, é um acontecimento, só que não é jurídico. São o quê? São as coisas que se sucedem na nossa vida, mas que não estão no campo do estudo do direito. O direito ele vai se importar com os fatos quando estes forem jurídicos, isto é, quando estes fatos repercutirem na órbita jurídica, repercutirem na ciência jurídica. Então, nós podemos aí conceituar os fatos jurídicos como sendo os acontecimentos, sejam eles da natureza, né, do próprio ser humano, que tenham repercussão no mundo jurídico. Então, vamos lá dar um exemplo para você. Até muito bonito. Então, vamos lá. Você beija a sua namorada. É um fato. Ela fica grávida. É um fato jurídico. Veja que interessante. Não é verdade? Você briga com a sua namorada, discute asperamente com ela, é um fato. Se você agredir a sua namorada, será um fato jurídico. Por quê? Porque vai passar da órbita de mero acontecimento para um acontecimento com uma repercussão no mundo jurídico. Então, esse prestar atenção nas palavras, vamos chamar assim, essa atenção, essa dedicação nossa de trabalharmos sempre as palavras com calma, é muito bom no estudo do direito, nos ajuda muito. Então, pessoal, esse é o conceito de fato jurídico.
Então, nós vamos, dentro desse conceito, já dá para abrir uma classificação aí. Nós teremos os fatos jurídicos relacionados à natureza. Todas as vezes que no direito nós encontrarmos a palavra natural, vai se reportar, não é, aqueles acontecimentos da natureza. Então, nós teremos aí uma chuva. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos muito o acontecimento enchente. É um evento. Então, o que acontece? Nós temos grandes descargas de água da chuva, que, de uma maneira violenta, causam aí uma determinada enchente num determinado local, numa localização geográfica específica. Então, veja só, se nós formos observar só o efeito chuva, ok, é um acontecimento natural. Mas esta chuva, o que causa um prejuízo à pessoa, né? O seu carro, por exemplo, ele fica ali na enchente, ele é tomado pelas águas, então, ou ele pode ter até um prejuízo parcial no carro dele, ou até total, né? Dá até perda total do veículo. Então, nesse caso específico, nós teríamos o quê? Nós teríamos um fato jurídico classificado como fato jurídico natural. Por quê? Porque está relacionado às forças da natureza, está relacionado aos acontecimentos voltados à mãe natureza. Então, nós vamos classificar, como juristas, nós vamos classificar, como estudiosos do direito, esse fato jurídico como sendo natural para fins de classificação. Muito bem. Nós temos um outro fato jurídico, que é o fato jurídico classificado como humano. Então, veja só, aqui já há o quê? Já há interferência do ser humano. Então, esse fato jurídico, ele não acontece somente com a interferência da força da natureza. Não. Esse fato jurídico aqui, ele tem interferência direta do homem. Então, nós podemos dizer que será um fato jurídico classificado como humano. Eu vou dar um exemplo para vocês especificamente. Então, você chega em casa, bravo e tal, quando teve um dia infeliz, o seu vizinho fala alguma coisa para você, você também fala com ele, se inicia uma pequena discussão. Pequena discussão, sem lançar nenhum tipo de impropério contra o outro, vai ficar dentro do mundo do fato. Não é? Está isolado, é um fato. Agora, presta atenção. Chegamos às vias de fato. Então, a pessoa agride a outra. Não é? Um dos vizinhos, então, parte para cima da outra pessoa e vai agredir essa pessoa com lesões corporais. Então, veja só, já não é um fato natural, é um fato que já tem o que? A interferência do ser humano. E aí, nesse caso específico, meu amigo, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar esse fato como jurídico, e ele já entra aqui, inclusive para efeito de responsabilidade civil, que nós vamos ver daqui a pouco em ato ilícito, ele já entra para o meu mundo, ele já entra aí para o seu mundo, que é o seu mundo de estudo do direito civil, ele já entra para a nossa ciência. Nós já estaremos aptos, como profissionais do direito, a trabalhar esse fato jurídico, seja ele extrajudicial, trabalhar na esfera extrajudicial, seja trabalhar num processo na esfera judicial, mas agora o advogado, o profissional do direito, ele está habilitado para, número 1, reconhecer o fato jurídico como humano, reconhecer o fato jurídico como natural, e daí para frente, tomar todas as atitudes jurídicas possíveis em relação a estes fatos jurídicos. Essa é a nossa função, né? Essa é a nossa vida como advogado. Em primeiro lugar, avaliar o que aconteceu. E, nessa avaliação, decidir se o que aconteceu está ou não dentro do mundo do direito. Se não é só um fato ou se é um fato jurídico. E lembrando, como está aqui no quadro, que esse fato jurídico pode ser um fato jurídico classificado como natural, pode ser um fato jurídico classificado como um fato jurídico humano. Tudo bem, pessoal? Bacana. Então, nós vamos prosseguir agora. Aí você vai falar assim, nossa, mas é muita coisa. Olha, é fato, é ato, é negócio. Nossa, eu estou ficando assim. O que eu posso te dizer é o seguinte, o fato jurídico, ele é mais genérico.
né? E dentro do fato jurídico, tanto é verdade que o código, o tópico é dos fatos jurídicos. Aí nós teremos os atos jurídicos, que nós vamos ver daqui a pouquinho o conceito, e depois o negócio jurídico. Então, mas calma, fica tranquilo, você não vai ter nenhum tipo de confusão aqui. Por quê? Porque os atos, né, os negócios jurídicos, são subclassificações do fato jurídico. O fato jurídico está numa maneira geral, né? Depois aí nós temos o ato jurídico e nós temos o negócio jurídico. São apenas nomenclaturas, mas o que é mais importante para você, advogado, o que é mais importante para você, meu amigo estudante de direito, o que é? É compreender que o fato, o ato e o negócio, quando vem logo depois a expressão jurídico, fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico, estão os três dentro da nossa esfera de avaliação. Dentro do mundo do direito. Então, compete não só a você que está estudando, como o professor Durval, que já tem um tempinho de formado aí, né? Bota tempinho nisso daí. Né? Então, eu comecei a estudar direito no comecinho da década de 80. Então, já vai um tempinho aí, né? que eu já estou nessa área aí. Então, vamos lá. Então, o que seria o ato jurídico, meu amigão? O ato jurídico, então, nós vamos trabalhar no conceito dele com duas expressões. Primeiro, seato não é de cachorro, seato não é de gato, seato não é de papagaio. O ato está relacionado ao ser humano. Ah, mas um beijo é um ato. Mas não é um ato jurídico. É um ato geral do ser humano. Não é? Para que ele possa estar aqui, né, dentro do nosso estudo, é necessário que esse ato, não é, esta conduta humana, tenha um efeito jurídico. Tenha um efeito jurídico. Então, só lembrando, o fato jurídico está amplo. Tanto é verdade que ele inclui o ser humano e as coisas da natureza. O ato, não. O ato, não. Meu amigo que está me assistindo, o ato jurídico ele está relacionado sempre a uma conduta humana. Então, por favor, nunca vá dizer por aí o seguinte, olha, não é, esse gato aqui produziu um ato. Não, 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 não. Seres humanos produzem atos. Né? O ato aí está definido para o ser humano, no meu mundo aqui. Então, mas presta atenção, hein, pessoal, não é qualquer ato humano, não é qualquer ato humano, é um ato humano que tenha um efeito jurídico. Então, vamos lá. Quando eu me dirijo a um tabelião de notas para passar uma escritura pública de compra e venda, eu sou o transmitente, nós vamos ver daqui a pouco, e do outro lado eu tenho um adquirente. Então, eu estou indo realizar um negócio jurídico. Mas presta atenção, antes é um ato. Primeiro, porque sou eu, Durval, que estarei lá. Eu sou ser humano, né? São Paulino, né? Ser humano, e a minha conduta como ser humano vai gerar um efeito jurídico. Qual é o primeiro efeito jurídico? Em relação ao Durval, perda da propriedade. Perda da propriedade. Por quê? Porque eu transmiti o domínio, que é a propriedade, a uma pessoa que está comprando. Então, esse ato meu, como ser humano, produz um efeito jurídico. Qual é o efeito jurídico? Perdi a propriedade. Nós vamos ver daqui a pouquinho na classificação de negócio jurídico. Tá? Em linhas gerais, para quem está comprando, também produz. Né? Também é um ato humano, porque, do outro lado, em relação, né, ao vendedor, nós temos essa questão, né? E também produz o quê? Um efeito jurídico. Muito bem. Pessoal, há uma divergência aqui, né? A gente gosta muito de trabalhar isso daí, que diz o seguinte, olha, o ato jurídico pode ser realizado pela pessoa jurídica. Sim, né? Se você abrir um pouco mais o conceito e entender que o ato jurídico não é só do ser humano, na realidade, ele é da pessoa natural e também é da pessoa jurídica. Então, tanto o ser humano,
né, que a pessoa natural com a pessoa jurídica, poderiam praticar atos jurídicos. E nós temos uma outra disposição aí, que é o quê? Né? É esse ato do ser humano. Então, o ato jurídico seria do ser humano, e o negócio jurídico, sim, do ser humano e da pessoa jurídica. Isso é uma discussão que você pode se aprofundar aí na sua casa, né? Mas não importa. O que importa para nós, que nós estamos aqui ferrenhamente imbuídos aí de estudar essa matéria, é de que estamos num mundo maravilhoso. Por quê? Porque no direito civil, as pessoas, sejam elas naturais, sejam elas pessoas jurídicas, durante o decorrer da sua vida, elas vão praticar diversos negócios jurídicos. Então, por favor, essa aula de hoje é uma aula que você tem que ter um especial cuidado, uma especial devoção, um especial carinho. Por quê? Porque ela é base de grande parte das matérias que você vai estudar daqui para frente. Você vai precisar dessa base para o direito das coisas, para a família, para a sucessão, para o direito de empresa, para obrigações, para contratos. Então, por favor, pessoal, vamos ter aqui um especial carinho, né? E principalmente nessa parte que eu vou entrar agora. Então, nós vamos dividir aí, ainda dentro desse nosso estudo, não é, em 3 classificações disso daí. Nós vamos, primeiro, trabalhar o ato lícito. Lembrando sempre que o Código Civil ele vai trabalhar o ato lícito, o negócio jurídico e o ato ilícito. Presta atenção, acadêmico de direito, colega que está me ouvindo, e você que gosta, que tem simpatia pelo direito, e acompanha as minhas aulas, até formado ou versado em outras ciências, ou mesmo estudando outras ciências, mas tem esse especial apreço pelo direito. Quem sabe você futuramente não faz uma faculdade de direito aí, não é? E vamos revisar isso daqui junto. Ó, presta atenção, isso é muito importante. O Código Civil brasileiro, ele dá muito valor, né? Ele fala muito, ele tem muitos artigos relacionados ao negócio jurídico. Então, é um filhinho preferido, né? Ele gosta, né? Depois, o ato ilícito. Também o Código vai versar pouco mais profundamente sobre o ato ilícito. E o ato lícito, o Código pouquíssimo vai trabalhar, pouquíssimo. Ele é pequenininho. Ele está lá, ato lícito, ato ilícito. O ato ilícito ele vai trabalhar bastante, né, em 2 partes do Código. Tanto aqui no 186, no ato ilícito, como lá no 927, na responsabilidade civil. Mas por que o ato lícito... isso é importante, viu, pessoal? Por que o ato lícito ele tem essa pouca predisposição? Por que o ato lícito, o Código Civil fala pouquinho? Por que o ato lícito tem essa pouca, vamos chamar assim, importância, não é, para o direito? Porque, presta atenção, pessoal, é um ato praticado sem intenção de produzir efeito jurídico, mas produz. Olha que interessante. Eu pratico o ato, mas, todavia, sem intenção de produzir efeito jurídico. Eu não tenho intenção nenhuma de produzir efeito jurídico, mas, independentemente da minha vontade, esse ato meu vai ter uma repercussão no mundo do direito, vai ter uma interferência no mundo do direito. Então, quando este ato ele é praticado sem intenção, ele é praticado sem vontade da parte, mas produz o efeito jurídico, ele é chamado de ato lícito. Então, vamos lá, meu amigo, não confunda. Ato lícito é aquele que é legal. Não. Por favor. Até o ato ilícito está dentro da lei. Não é? Ato lícito, cuidado com as palavras. Ato lícito não quer dizer ato legal. Então, repetindo o conceito para você arrasar na sua prova. Repetindo o conceito para você arrasar, não é, na formação do seu juízo jurídico. Então, vamos lá. O ato lícito é praticado sem intenção.
Durval, mas como é que pode praticar sem intenção e produzir um efeito jurídico? Por exemplo, o achado de um tesouro. Você levanta de manhã, né, lá no seu sítio, e vai para a cidade para comprar mantimentos. E aí, passando pela fazenda de um vizinho, você, lá no interior, fala trupica. Então, o que você faz? Você tropeça ali num baú de tesouro que está semi-enterrado. Então, o que acontece? Você não levantou naquela manhã e falou para sua mãe, olha, eu vou comprar coisa lá na vendinha, eu vou até a cidade comprar mantimentos e no caminho eu vou achar um tesouro. Não. Isso aconteceu sem a sua vontade, aconteceu sem a sua intenção. Todavia, ocasionou um efeito jurídico. Tanto é verdade que o Código vai dispor sobre isso, sobre o achado do tesouro, né? O direito vai dispor sobre isso, esse achado do tesouro, e vai dar uma solução que, obviamente, vai contemplar parte o dono do terreno, cujo tesouro foi localizado, e aquele que localizou. Então, veja só. Então, só para a gente entender, olha que bacana, não é? Ato lícito não é aquele que é legal. Então, confirmando para a gente poder avançar, para não ficar repetitivo. Entretanto, essa repetição é importante para fixar em você o quê? A alma do negócio. Ninguém vem aqui conceituar, não é? Isso daí, os grandes civilistas, dos quais aqui até a gente bebe, não é? Desses conceitos, bebe destes ensinamentos, não é? Já trabalham, e trabalham com muita competência. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está revisando, a gente está conversando, nós estamos batendo um papo sobre esse mundo maravilhoso que é o direito civil. Então, veja, não é lógico que você pode aprofundar aí, mas eu vou explicar para você que, como é uma coisa isolada, é praticado sem intenção, isso pouco existe no mundo do direito. Por isso que o direito não dá aquela importância, por isso que o direito não vai trabalhar isso daí profundamente. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai dizer que então, o ato lícito é aquele praticado sem intenção de produzir efeito, mas que, todavia, produz. Entra no mundo do direito. Por isso, o ato é lícito, o ato é jurídico. Muito bem. O negócio jurídico, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, o conceito, nesse momento, ele só faz um contraponto com o ato lícito. Qual é a diferença do negócio jurídico? O negócio jurídico já é realizado com base na intenção. Isto é, aquele que produz tem interesse que aquilo que ele pretende produza efeitos jurídicos. Eu quero vender uma casa e vou vender uma casa e vou receber a contraprestação pela venda da casa, que é o correspondente em dinheiro na compra e venda. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o negócio jurídico. Qual é a base do negócio jurídico, pessoal? A intenção, é a vontade. Eu vou realizar e faço. Quando você sai da sua casa, você fala assim para sua mãe, olha, eu vou lá na faculdade de Direito que eu quero fazer a minha rematrícula. Eu vou lá na faculdade de Direito que eu quero fazer a minha matrícula. Você sai com a intenção de realizar um negócio. Então, se é com base na intenção, não é, e produz dentro dos seus efeitos almejados aquilo que você tem interesse, produz os efeitos no meu mundo, que é o mundo do direito, eu vou chamar de negócio jurídico. Os contratos todos, não é, que tenham base, que tenham sustentação nessa vontade, nessa intenção, eu quero fazer isso, eu quero que isso produza os efeitos jurídicos por mim almejados, por mim procurados, e faço, pratico um negócio jurídico. Fechou? Daqui a pouquinho a gente vai abrir esse conceito um pouco mais. E os atos ilícitos? O ato ilícito é ilegal. Não. De novo, eu vou pedir para você ter esse especial cuidado. Não é? Quando você for fazer uma prova, quando você for elaborar uma prova, não só as provas do curso de graduação, mas as provas que você fará a sua vida, porque você pode, por exemplo, depois prestar um concurso público, vai prestar o concurso de ingresso nos quadros de advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB,
não é? Então, você vai passar por muitas provas. Então, não é só na prova da graduação, não é só na prova da faculdade que você tem que ter esse carinho. Não pode chutar as palavras. Não pode chutar. Não pode, meu amigo. A vida jurídica não é assim. Você tem que tomar cuidado. Então, as palavras, às vezes, não é o que elas significam gramaticalmente. Elas têm um outro panorama, um outro universo, uma outra leitura. Então, o ato ilícito, por favor, não é aquele ilegal. O ato ilícito é aquele legal. Não. O que diz o Código Civil? Todo aquele que, por ação ou omissão, imperícia, imprudência ou negligência, imperícia não tem mais, imprudência ou negligência, causar prejuízo a outrem, ainda que no campo exclusivamente moral, responde por perdas e danos. Então, o que é o ato ilícito? O ato ilícito, ele não está relacionado a um ato ilegal, ele está relacionado a um ato, seja da pessoa natural, seja da pessoa jurídica, e aí é o que eu falei para vocês, né? A base da doutrina, que aqui vai trabalhar não só o ser humano, mas também aqui a pessoa jurídica. Porque, afinal de contas, não é, a gente trabalha aqui a expressão ato, e esse ato pode ser praticado por uma pessoa jurídica. Então, aqui, ou a pessoa jurídica, ou a pessoa natural, como a gente disse agora há pouco. Né? Então, vamos prosseguir. Então, essa pessoa jurídica ou essa pessoa natural, o que ela fez? Recordando, por um ato dela, por sua imprudência, por sua negligência, ela, com esse ato, causar prejuízo a outrem. Ah, mas esse prejuízo não foi na conta corrente dele. Ó, pode observar, puxa o extrato dele. Ele não teve nenhum prejuízo de ordem financeira, mas pode ter tido um prejuízo de ordem moral. Se você expôs ele a ridículo na frente de todos, esta pessoa passa a sofrer com o seu ato. Passa a ter o quê? Um dano moral. Então, a conta corrente dele não sofre qualquer abalo. Ele não tem um abalo no patrimônio dele, mas ele tem um abalo no seu psique. Ele tem um abalo interno. Essa tristeza profunda, essa amargura, o que você fez, você vai responder no campo. Aí nós chamamos que é ato ilícito moral. Tem o ato ilícito material. Aí o prejuízo é no bolso. Então nós temos os dois. Né? E como é que termina esse dispositivo? Ele termina assim: responde por perdas e danos. Ou seja, vai ter que praticar o ressarcimento. Por quê? Porque ele fica vinculado àquela pessoa que ele causou o dano por um laço chamado responsabilidade civil. E a responsabilidade civil, se você for lá no artigo 927, na parte de responsabilidade civil, fala assim: quem pratica ato ilícito, então o ato ilícito é a mãe da responsabilidade civil. Podemos entender assim? Podemos sim. Quem é a mãe da responsabilidade civil? O ato ilícito, ou o pai, enfim, como queira. Então, pessoal, toma só esse cuidado, tá? Então, o ato ilícito não é aquele ilegal. Tudo bem? Né? É aquele em que uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, por imprudência, né? Ou negligência, causa prejuízo a outrem, ainda que no campo exclusivamente moral. Fechou, pessoal? Bacana? Então, tá legal. Então, nós vamos lá para o negócio jurídico. Então, nós vimos o fato jurídico, que é uma coisa mais generalizada. Depois, agora, o ato jurídico e depois o negócio jurídico. Se nós estivéssemos estudando conjunto, você estudou lá conjunto na parte de matemática, contém, não contém, está contido, lembra? Então, eu posso dizer o seguinte, que fato jurídico é o capítulo todo. Dentro do fato jurídico, eu tenho um ato jurídico, e dentro do ato jurídico, eu tenho um negócio jurídico.
Algumas considerações aí, algumas aparas a ser feitas, mas, em linhas gerais, não é, a gente pode trabalhar isso daí. O negócio jurídico, então, por quê? Porque ó, ele está isolado aqui. Ele está isolado aqui na divisão. Então, nós temos fato, ato e negócio. O conceito de negócio, eu queria que você guardasse aí uma expressão. A gente usa muito isso daí em direito. Então, lá no processo civil, a gente usa o LIP, né, para as condições da ação, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, né, para os elementos PPC, partes, pedido e causa de pedir. Então, aqui nós podemos ter o arte-me. Então, é todo ato jurídico que tenha por intenção. Lembra que a base do negócio jurídico é a intenção? Adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Então, nós estamos diante do quê? De um negócio jurídico. Então, presta atenção, pessoal. O conceito de negócio jurídico, como nós vimos, ele precisa de ter palavras importantes, né? E a primeira palavra importante, qual é? Praticado com base na intenção. Pela pessoa natural, pela pessoa jurídica. Qual é essa intenção? Porque nós já vimos que o ato lícito não tem intenção, mas produz efeito. Esse não, esse tem intenção e produz efeito. O efeito pretendido pelo agente. Então, seja ser humano, seja pessoa jurídica, então, qual é o interesse dele? Qual é a intenção dele, meu amigo? A intenção dele é adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Muito bem, muito bem. Então, esse é o conceito de negócio jurídico. Então, hoje, modernamente falando, né, nós podemos, assim, e vamos trabalhar muito o negócio jurídico. Quase todos aí, todos os contratos, têm o que? São geradores de atos que pretendem adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Então, são esses os negócios jurídicos de sumíssima importância, no superlativo aqui, de suma importância para a sua vida, para a vida dos seus futuros clientes, para o seu estudo de direito. Então, esteja comigo, esse é um negócio jurídico. Quantas e quantas vezes na sua vida você já não praticou e vai praticar? Não é? Então, lógico, qual é o meu interesse, por exemplo, numa compra e venda de um imóvel? Adquirir dinheiro. Em troca do domínio que eu vou transferir, da propriedade que eu vou transferir na compra e venda do imóvel, o que eu vou receber como contraprestação? Equivalente em dinheiro. Então, eu vou adquirir grana. Em compensação, vou extinguir direito. Qual é o direito que eu vou extinguir? O direito que eu vou extinguir é a propriedade. Olha que bacana! Bom, então, tenho que prestar muita atenção. Tem que prestar atenção demais. Como diz lá o pessoal, tem que prestar atenção demais, só. Por quê? Porque isso é importante, pessoal. É importante. Então, nós vamos classificar esse negócio jurídico. Durval, mas toda hora você tem que classificar. Não aguento mais, aí classifica, 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 classifica. Por que tanta classificação? Por que que nós temos tanta classificação? Por que que o direito gosta? Parece que o direito é uma tara por classificação. Tarado por classificação. Não, não é. A classificação é um método de estudo. Nós já vimos aqui nas aulas passadas, e eu vou repetir porque recordar é viver. Recordar é viver. Então, vamos lá, pessoal. Por que classifico? Tem uma matéria que chama metodologia científica. Quando eu fiz mestrado, nós tivemos muito esse estudo aí, e na especialização também. Classificação quer dizer uma técnica científica para aproximar o que é semelhante e afastar o que é divergente. Então, exemplo que eu dei nas aulas pretéritas, nas minhas aulas passadas, que eu vou repetir para você, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, viu, pessoal? Muito obrigado. Olha, eu preparei com muito carinho tudo isso daqui para nós estarmos aqui revisando direito civil, que é para você,
para você. O meu interesse aqui é levar essa informação para você estudar, para você assistir. E eu gostaria muito que você indicasse estes nossos cursos para o seu colega aí do curso de Direito, falasse, colocasse no Facebook. Daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui embaixo para você, olha, o meu nome, não é? Que aula que é essa? Indique. Passe aí no Facebook, WhatsApp, fala, olha, pessoal, hoje eu assisti uma aula muito legal, se é que você gostou, espero que tenha gostado, eu fiz para você, para os meus amigos da faculdade, vamos tornar isso daqui uma grande corrente, uma grande valorização do direito civil. Vamos comigo, civilistas, não é? Vamos com tudo, vamos arrebentar. Não é? Então, vamos lá, pessoal, vamos classificar. Então, rapidamente, voltando para o nosso exemplo. Então, eu entro numa sala de aula, olha, estuda essa sala de aula. Mas é difícil essa sala de aula, tem muita gente e tal. Posso dar uma separadinha? Pode, lógico que pode. Então, eu vou separar. Do lado de cá, eu vou colocar mulher, do lado de cá, homem. Já deu uma separada. Olha, do lado de cá, eu vou colocar casado, do lado de cá, eu vou colocar solteiro, divorciado, enfim, viúvo. Já estou separando. Do lado de cá, quem tem até 25. Do lado de cá, quem tem mais de 25. Essa classificação, essa separação, vai me auxiliar no meu estudo. Então, isso é classificação. Então, vamos em frente, pessoal. Então, todas as vezes nós vamos classificar. Você fala, meu Deus do céu, classificação. É uma beleza? É uma alegria? É um júbilo? É um contentamento. Então, vamos comigo, pessoal. Nós estamos, então, em que parte da matéria? Que nós estamos em que parte do nosso estudo? Dos negócios jurídicos. Muito bem, muito bem. Lembra o que é negócio jurídico? Pelo amor de Deus, está aqui, né? É todo ato dessa pessoa jurídica ou desse ser humano que tenha por fim, que tenha a intenção, não é? Com base na intenção de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Olha, tem a siglazinha para você aqui. Então, isso eu vou reputar como negócio jurídico. Então, o que é um negócio jurídico originário? Você vai ver muito isso daí, o professor vai perguntar na prova. Você, quando você estiver estudando lá no seu dia a dia, né, lá no seu escritório, você vai verificar, olha, um negócio jurídico originário. Então eu preciso... Então, vamos lá. É aquele que não existe transmitente. Olha, sem transmitente. Não é possível. Quando você entra com uma ação de uso capião, o que é uso capião? É a aquisição da propriedade móvel ou imóvel, segundo as regras da lei, mas principalmente posse, tempo. Então, por exemplo, quem está na posse de um imóvel há muito tempo, pode requerer a pessoa lá que passe o domínio para ele. A pessoa não existe mais, já morreu, não acha, enfim. Então, não tem ninguém para levar lá no tabelião de notas para passar o domínio para ele adquirir esse direito de alguém. Adquirir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação, se chama ação de uso capião, de imóvel, se for urbano, não é? E vai pedir o quê, pessoal, para o juiz? Olha, excelência, faz um favor para mim, reconhece que eu tenho o quê? Todos os requisitos de lei para mim transformar minha posse em propriedade. E o juiz, depois de um processo, enfim, é todo um procedimental maravilhoso, por isso que eu sou apaixonadíssimo pelo direito. Depois desse procedimento, depois desse processo, lá no finalzinho, o que ele vai dizer para a pessoa? Olha, eu reconheço que você tem os requisitos. E estou ordenando ao cartório que passe a propriedade para você. Então o juiz é o transmitente. Não, o juiz não está transmitindo nada. O juiz está reconhecendo que ocorreu um determinado acontecimento no mundo do direito, esse acontecimento foi levado à informação dele por meio de um processo civil, e, ao final, ele dá uma sentencinha. Essa sentença, não é sentencinha, estou diminuindo a sentença, eu estou conversando com você aqui de amigo para amigo, então a gente está... Mas não é, vai proferir lá uma sentença, e essa sentença vai ser levada para registro lá na matrícula do imóvel.
Então, o que vai falar? Olha, o juiz reconheceu, mas não transferiu. O juiz não pode transferir porque ele não é dono. Já imaginou o juiz é uma vara de registro público, então o dia inteiro passando domínio, é dele? Não, o imóvel não é dele. Então, ele não é o transmitente. A pessoa adquire por uso capião, sem um transmitente. Então, o negócio jurídico é originário. Afinal de contas, quando o juiz fala, é seu, você adquire direito. Que direito? Propriedade. Beleza, pessoal? Parabéns. E vamos lá. E derivado? É o oposto. Quando há um transmitente. Então, você fala, olha, eu quero comprar um carro. Aí junta dinheiro e vai comprar um carro. Vai comprar um carro de alguém. Então, este alguém vai querer vender para você e você vai querer comprar. Negócio jurídico, base na intenção. Pegou, pessoal? Joia. Então, vamos lá. Vai adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Não é? E vai ter um transmitente? Vai ter um transmitente que é o vendedor. Então, pessoal, derivado. Tem transmitente, ó, com transmitente. Alguém vai transmitir esse direito para você. Olha que bacana, não é? Olha que legal. Então, amanhã ou depois, você pode até fazer uma coisa, chegar lá no shopping e falar assim, olha, eu estou aqui, eu venho comprar aqui uma meia, então eu estou aqui para realizar um negócio jurídico. Que negócio jurídico é esse? Compra e venda. E vai ser um negócio jurídico classificado como derivado, porque vai ter um transmitente, que é a loja da meia, e vai ter um adquirente, que é você que vai adquirir a meia. Pessoal, isso é lindo, é maravilhoso. Esse é o nosso mundo, o mundo do direito civil, o mundo do direito, o mundo apaixonante. Bem-vindo a este mundo. Parabéns por ter escolhido essa ciência maravilhosa que é o direito. Eu tenho um orgulho muito grande de ser advogado, eu tenho um orgulho muito grande de ser professor. Por quê? Porque eu gosto demais disso daqui, olha. Isso daqui é a minha vida, né? Eu não só trabalho nisso daqui, como eu tenho um profundo amor por essa matéria. Então, eu gostaria muito que você passasse pelo curso de Direito, não passasse em branco, nós usamos a expressão em albes. Não, que você se apaixonasse. Que você curtisse cada ponto que nós vamos revisar aqui no Legale comigo, o professor Durval Salge Júnior. Fique comigo, assista as minhas aulas, comente com o pessoal e vamos em frente, pessoal. Olha, na aula passada, nós vimos, lembra, pessoal, o que era o bem universal e o bem singular. Né? Nós vimos que o universal, nós temos o rerum, né, em que há uma universalidade de bens físicos. Então, uma biblioteca, né, matilha de cães, né, uma coleção de automóveis. Então, vamos lá, pessoal. E nós temos o iuris. O que é o iuris? O iuris, né, é aquilo que o direito usa, por isso nós usamos a expressão iuris. É uma coisa que envolve um pensamento humano. O jurista criou, é a figura do espólio. Quando seu pai falece, quando sua mãe falece, o que acontece? Espero que seja muito distante isso daí, mas bem distante, mas velhinho, todo mundo bem gagazinho, então vai, Deus chama, né? A grande força do universo leva, né, para uma outra dimensão, né, estas pessoas. Então, no lugar vai ficar um espólio e haverá sucessão. O Código trabalha a figura da sucessão. Nós vamos estudar aqui em Revisando o Direito Civil. Então, essa herança, né, essa universalidade de bens que papai ou mamãe me deixaram, né, é o quê? Um negócio jurídico universal. Nós chamamos de iuris. Que bacana, não, pessoal? E singular, nós já vimos, bens individualizados. Então, você vai comprar um veículo, vai comprar uma casa, não é? Enfim, não vai trabalhar numa universalidade, não vai trabalhar num coletivo, não é? Vai trabalhar em bens singulares, em bens individualizados. Não é? Então, não é um individualizado que é único no mundo, mas é específico. 2 quadros. Então, você chega num lugar e fala, eu quero comprar 2 quadros negros desse daqui. São 2. Mas é singular.
Quero comprar 3 apagadores desse daqui. 3 é singular, é 1? Não. Agora, quando você vai, quero comprar toda uma biblioteca. Aí nós já estamos discutindo numa outra universalidade, né? Então, nós já vimos. Então, a universal e singular está muito relacionado àqueles conceitos que nós falamos de bem universal e bem singular. Tá? Então, você pode realizar o negócio, então, e você vai classificá-lo então, como derivado singular. No caso específico de um imóvel, um carro, 2 carros, né? Não necessariamente individualizado 1. Tá? Então, o outro vai trabalhar mais no sentido coletivo. Então, uma biblioteca. Então, uma biblioteca é singular? Não, nós estamos trabalhando em universalidade. Né? Rerum. Tá? Então, vamos lá. Próximo. Oneroso. Oneroso. Nesse negócio jurídico, haverá uma contraprestação. Isto é, ambos, contratante e contratado, do negócio jurídico, terão o quê, pessoal? Terão esta contraprestação. Nós vamos estudar no futuro comigo, fique comigo, pessoal, fique comigo. Nós vamos estudar no futuro que a prestação não é um carnê. A prestação é um carnê. Não. Isto é uma forma comum de chamar. Mas a prestação no mundo do direito quer dizer dar, fazer e não fazer. Nós só temos 3 obrigações. Dar, nós vamos estudar comigo aqui. Dar, fazer e não fazer. Então, vamos lá. Dar e fazer. Obrigações positivas. Não fazer. Uma obrigação negativa. Então, de um lado do negócio jurídico, eu terei ou uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica que vão dar, fazer ou não fazer. De outro lado, eu tenho alguém do contrato, do negócio jurídico, que da parte dele vai dar, vai fazer e não fazer. Isto é, eu tenho ambos com contraprestação. Então, eu terei um negócio jurídico oneroso. Por que oneroso? Porque para realizá-lo, eu terei que dar uma prestação. Realizar uma prestação. Dar, fazer e não fazer. Gratuito, gratuito. Ó, é o contrário, né, pessoal? Se o oneroso tem uma contraprestação, o gratuito não tem prestação nenhuma. Não tem prestação nenhuma. Então, você está aí na sua residência, meu amigo. Então, a pessoa toca a campainha lá da sua casa. Plindão. Aí você vai lá atender. Aí a pessoa chega para você e fala o seguinte, é um pedinte. O que ele vai pedir para você? Olha, você tem aí um pão velho para me dar? Eu estou passando fome. Então, o que você vai fazer? 1 minutinho só. Você vai até a cozinha, pega lá um pão, né? Se você tiver ali um frio, né? Então, você vai ter ali uma maionese, vai passar no pão, frios ali, você vai colocar um queijinho, vai fazer um lanchinho para ele, vai levar e falar, querido, está aqui. Aí a pessoa vai falar para você o seguinte, muito obrigado. Então, você não vai pedir nada em troca. Você não vai, então, vem aqui e vai lavar meu quintal. Não. Não, porque aí seria uma doação onerosa. Ó, doação onerosa. Lembra? Daí é doação. Você vai doar um pão. Você vai doar um pão. Doação é um negócio jurídico. Você vai estudar comigo, em Revisando o Direito Civil, todos os contratos do Código. 20. Olha que bacana. 1 por 1. Né? E na doação, nós vamos ver que a doação é um negócio jurídico. É um negócio jurídico que pode ser gratuito, ou pode ser oneroso. Você não vai pedir nada em contraprestação da pessoa? Não. Então, o que nós teremos? Nós teremos um negócio jurídico classificado como derivado, tem um transmitente, tem um adquirente, gratuito, singular. Tá bom, pessoal? Bacana? Joia. Então, vamos prosseguir. Intervivos, negócio jurídico intervivos, entre pessoas presentes, as 2 pessoas existem, as 2 pessoas têm existência no mundo do direito. Então, nós usamos a expressão negócio jurídico intervivos, entre vivos, entre pessoas que existem, que estão entre nós. Beleza? Bacana?
E nós depois temos o causa mortis, por causa da morte, por causa da morte. Então, o que aconteceu? Vai ser um negócio jurídico realizado post-mortem, isto é, por causa da minha morte, ele vai nascer. Por causa da minha morte, ele vai surgir. Então, qual é o fato que vai originar esse negócio jurídico? Número 1, a minha vontade. Minha vontade. Negócio jurídico depende de vontade, base na minha intenção. Mas quando é que esse negócio jurídico vai, então, com base na sua intenção, ter efeito jurídico? Ter efeito jurídico. Ele vai ter efeito jurídico por causa da minha morte. Por causa da minha morte. Isto é, após o meu falecimento. Então, nós vamos usar a expressão causa mortis. Tá bom, pessoal? Bacana? Pessoal, nós vamos estudar agora uma área do direito. Tem um livro meu, muito bacana, chama Instituição do Bem Ambiental no Brasil. Depois, se você tiver um pouquinho de quiser dar uma olhadinha, eu trabalho muito isso daqui no livro, né? Então, dá uma olhadinha nessa parte de negócio jurídico como fator circulante de riqueza. Nesse momento, nós vamos dar assim uma viajada, nós vamos dar uma pensada. Por que o negócio jurídico é tão importante? Por que o negócio jurídico tem tanta atenção do legislador? Por que é que o negócio jurídico tão costumeiramente é trabalhado pelo advogado? Por uma razão muito simples. Não sei se você teve aí na sua faculdade ou não, uma matéria chamada economia. E nós temos que entender o seguinte, qual é a base da economia de um país capitalista? A circulação de riqueza. Então, olha que bacana, amigão. Então, qual é a base do capitalismo? Né? E o Brasil é um país capitalista. Então, qual é a base do capitalismo? É circular riqueza. Quanto mais dessa riqueza é circulada, melhor para o país. Você vê que quando as pessoas compram, quando as pessoas têm dinheiro, quando as pessoas têm capital, então elas adquirindo, elas dão emprego, o emprego gira a economia, enfim. Então, esta aquisição, esta riqueza, não pode ficar parada na mão das pessoas. Por quê? Porque se ela ficar parada na mão das pessoas, ela só vai dar dinheiro para o banco, que é um negócio jurídico também, o banco tem que ganhar. Está dentro do contrato dele. Agora, quando esta pessoa deixa uma partezinha do dinheiro lá para o banco, mas circula essa riqueza, pega esse capital e faz circular, compra, investe. Então, o que acontece? Ele passa a movimentar a economia. E todas as vezes que ele circula essa riqueza, muito provavelmente, eu diria que em 99% dos casos, até mais, quase uma dízima, 99,99999, negócio jurídico. Eu tive a vontade, eu tive a intenção e produziu meus efeitos almejados. Quais? Adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Então, o negócio jurídico, assim como a circulação de riqueza é a base do capitalismo, é a base do poderio econômico, o negócio jurídico tem um fator preponderante nisso daí, porque ele vai trabalhar no fundo dessa circulação de riqueza, dando o quê? Dando um fator estabilizador. Isso é muito bonito, pessoal. Isso daqui é muito bonito. Por quê? Porque presta bem atenção. O negócio jurídico não é só um fator circulante de riqueza. Quando o negócio jurídico é realizado com base na legislação, e por isso é negócio jurídico, o artigo 104 vai dizer agente capaz, objeto lícito, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. O que ele vai trabalhar, esse negócio jurídico? Ele vai ser um estabilizador das relações civis.
Isto é, ele é um organizador. O contrato ele é um organizador. O contrato é uma história escrita de como o negócio foi feito, o objeto, as condições, as pessoas que assinaram, eventualmente as testemunhas. Então, ele organiza, ele estabiliza, ele torna as coisas mais duradouras, sem tanta lide, sem tanta desavença. Por quê? Porque se eu assinei um contrato, eu honro o que está ali em linhas gerais. Então, isso estabiliza as relações civis. Isso daí dá uma tranquilidade social muito grande. E qual é o principal objetivo do direito? O principal objetivo do direito é esse. É estabilizar socialmente. É provocar a estabilização social. Quando você tem uma norma forte, quando você tem uma norma perfeita, uma norma bacana, não é? O que vai acontecer? As pessoas terão orgulho de segui-la. Responderão a esse chamado do direito. Vão observar as normas jurídicas. E aí nós teremos paz social. Não é lindo, pessoal? Bom, esta aula está acabando. O meu coração não gostaria, né? Mas nós temos sempre, as aulas são de 50 minutos. Então, na próxima aula, você não pode perder, pessoal. Fique comigo, você vai gostar, né? Nós teremos o quê? As aquisições de direito, porque, professor, o senhor fala tanto em direito, fala negócio jurídico como negócio jurídico, é direito, adquirir, resguardar, transmitir, modificar, extinguir, direito. Aquisição de direitos, atuais, futuros, expectativa de direito. Depois nós vamos trabalhar a extinção dos direitos. E depois uma aula imperdível. Aula imperdível, pessoal. Os elementos estruturais do negócio jurídico, essenciais, naturais, acidentais. Isso é muito importante. Nós vamos falar de condição, termo, encargo. Por favor, né? Vamos lá, pessoal. Vamos comigo. Essa é uma matéria maravilhosa, uma ciência maravilhosa. Não percam as nossas aulas. Continue estudando assiduamente o direito. Venha comigo, venha para o maravilhoso mundo do direito civil e acompanhe as minhas aulas, revisando o direito civil, direto aqui do curso legal em São Paulo, comigo, professor Durval. Tchau, pessoal. Um grande abraço para você e até a próxima aula.